Oi pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Gente, ontem eu não consegui gravar sobre a vida de Santo Antão, né? Que eu estou fazendo essa narrativa da vida de Santo Antão. E ontem não deu tempo e hoje é domingo, né? Tirei esse tempinho para gravar, que é algo importante para mim, gente. Falar sobre a vida desse santo. E eu estou dividindo como capítulos, né? Por capítulos, que é uma longa história. Então vamos lá dar seguimento. Seus amigos que vinham vê-lo passavam a miúdo dias e noites fora, pois não queria deixá-los entrar. Os amigos de Santo Antão, né, gente, ia visitar ele e eles passavam miúdos por fora, né, fora da cabaninha dele, porque ele não deixava os amigos entrar. Pois não queria deixá-los entrar. Ouviam barulho dentro como de multidão frenética, fazendo ruídos, armando tumultos, gemendo lastimosamente e dando guinchos. Sai de nosso domínio, que vens fazer no deserto? Tu não os aguentas nossa perseguição? Isso aí é os amigos dele falando, né? A princípio, os que estavam fora criam haver homens lutando com ele, que havia entrado por escadas, mas quando espreitaram por um buraco e não viram ninguém, deram-se conta de que os demônios que estavam na coisa e cheios de medo. Chamaram Antão, que estava mais inquieto por eles do que preocupado com os demônios. Chegando à porta, aconselhou-os que fosse e não tivessem medo disso, diz ele. Como os amigos dele tinham ido até lá nesse local onde Santo Antão estava, os demônios ficavam perseguindo Santo Antão. E os amigos dele, as pessoas que iam visitar ele, né, ouvia aqueles barulhos, aqueles ruídos e começaram a ficar amedrontados, né, com o demônio. E Santo Antão falou para eles que eles não tivessem medo, né, dos demônios, né. Os demônios só conjuram fantasmas contra os medrosos. Façam agora o sinal da cruz e voltem às suas casas, sem temor, e deixem que eles se enlouquecem a si mesmo. Gente, esse santo é extraordinário. Gente, eu estou aprendendo muito com Santo Antão. Muito mesmo. Foram-se então fortalecidos com o sinal da cruz, enquanto ele ficava sem sofrer dos demônios mal algum, sem se cansar, nem se alterar na contenda, porque a ajuda que recebia do alto, por meio de visões e a debilidade de seus inimigos, davam-lhe grande alívio em suas penas e ânimo para um entusiasmo maior. Seus amigos vinham uma ou outra vez, supondo encontrá-lo morto, mas o ouvia cantar. Levanta-se Deus e seus inimigos se dispersam, fogem de sua presença os que o odeiam. Como a fumaça, eles se dissipam, como se derretem a cera ante o fogo. Assim perecem os inimigos diante de Deus. Gente, incrível, né? Vou dar uma arrumada aqui nessa câmera, gente, porque ela tá um pouquinho pesada aqui. E ainda, todos os povos rodeavam-me e em nome do Senhor eu os expulsei. Então abandona a solidão e se converte em pai espiritual. Assim passou quase 20 anos, só praticando a vida ascética, não saindo nunca e sendo raramente visto por outros. Depois disto, como havia muito que ansiavam e aspiravam imitar sua santa vida, e alguns de seus amigos vieram a forçaram a porta,
Derrubando a Antão, saiu como santuário. Antão saiu como de um santuário, como iniciado dos sagrados mistérios e cheio do Espírito de Deus. Foi a primeira vez que se mostrou fora do fortim aos que vieram a ele. Quando viram, estavam estupefatos ao comprovar que seu corpo conservava a antiga aparência. Não estava nem obeso pela falta de exercício, nem malefento pelos jejuns e lutas com os demônios. Era o mesmo homem que havia conhecido antes de seu retiro. O estado de sua alma era puro, pois não estava nem retraído pela aflição, nem dissipado pela alegria, nem dominado pela distração ou pelo desalento. Não se descontentou ao ver a multidão, nem se orgulhou quando viu tantos que o recebiam. Mantinha-se completamente controlado, como homem guiado pela razão e com grande equilíbrio do caráter. Por ele, o Senhor curou muitos dos presentes que tinham enfermidades corporais, e outros libertou de espíritos impuros. Concedeu também a Antão o encanto no falar, e assim confortou a muitos em suas penas, e reconciliou a outros que brigavam. Exortou a todos a nada preferir neste mundo ao amor de Cristo. E quando em seu discurso exortou-os a pensar nos bens futuros e na bondade demonstrada a nós por Deus. Que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Romanos capítulo 8, versículo 32. Induziu muitos a abraçar a vida monástica e assim apareceram celas monásticas na montanha. E o deserto se povoou de monges que abandonavam os seus e se inscreviam como cidadãos do céu. Uma vez teve necessidade de atravessar o canal de Arcione por ocasião de uma visita aos irmãos. O canal estava cheio de crocodilos. Orou, simplesmente meteu-se com todos os seus companheiros e passou ao outro lado, sem ser tocado. Que ali tinha um rio, né? Cheio de crocodilos. Ele orou, né? Pedindo a intercessão de Deus, e todos eles puderam passar por aquele canal de rio sem ser tocados pelos crocodilos. Gente, é magnífica a história, né? De Santo Antão. De volta à cela, aplicou-se com todos eles seus santos e vigorosos exercícios. Por meio de conferências inflamava o odor dos que já eram monges e incitava muitos outros ao amor da vida ascética. E logo, na medida em que sua mensagem arrastava homens após ele, o número de celas monásticas multiplicava-se e era para todos como pai e guia. Ele era para todos esses monges, né, gente, como pai e guia dessas pessoas. Eu me sinto assim, aprendendo muito, sabe, com a história de Santo Antão. Muitas coisas das quais já me aconteceram, eu vejo hoje que não é nada assim fora do normal, gente, que às vezes eu achava coisas inacreditáveis, sabe? Mas estou aprendendo muito com a história de Santo Antão. Então, gente, eu vou ficar por aqui, nesse capítulo, né? E amanhã a gente continua no capítulo seguinte. Gente, não deixa de se inscrever. É algo muito importante que eu tô falando para vocês. Uma história maravilhosa da vida de Santo Antão, né? Para quem ainda não conhece, né, é uma oportunidade legal de conhecer. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar o joinha positivo de vocês. E muito obrigado por ter assistido o meu vídeo.